Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal depois de 3 semanas sem atualizar o canal Book Crush para vocês. 1 milhão de desculpas, eu vou explicar para vocês o que aconteceu nesses últimos dias, mas enfim, eu venho aqui e ligo a câmera me perguntando se eu ainda sei gravar vídeos, porque depois de todo esse tempo fica essa questão. Ok, antes de mais nada, eu vim aqui e quero perguntar se vocês já apertaram o botão de gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês apertando o gostei, deixando o seu like aqui no vídeo, os algoritmos do YouTube vão compartilhar muito mais o conteúdo do canal Book Crush para muitas pessoas e isso vai ajudar, é claro, no crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando que todo livro que eu citar no vídeo de hoje vai ter o link para comprar lá na Amazon, e que vocês comprando na Amazon através dos meus links, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Aqui estou eu, de óculos novo, tentando me acostumar com essa nova lente. Por que eu fiquei 3 semanas sem aparecer aqui no canal? Porque em fevereiro eu acabei lançando a continuação de Nathan e Lino, a novela que eu escrevi e publiquei em dezembro passado e que acabou saindo uma continuação nesse mês de fevereiro porque se passava no carnaval e então eu achava necessário que essa continuação fosse lançada em fevereiro também. Me acompanha pelo Twitter, pelo Instagram, já me viu comentando sobre ela várias e várias vezes. Eu tô falando de A Folia de Nathan e Lino. Foi uma história muito gostosa que eu gostei tanto de escrever assim como foi o primeiro, então se você gostou da primeira história que foi Nathan e Lino, leia A Folia de Nathan e Lino, que tá disponível lá na Amazon. E foi por esse motivo que eu acabei não conseguindo gravar vídeo nenhum aqui no canal. Tenho vários roteiros atrasados para atualizar vocês, mas como estamos no começo de março, eu venho aqui e vou atualizá-los das minhas leituras do mês de fevereiro, que não foram tantas quanto eu estava querendo, quanto eu achei que poderia ser, porque como eu disse para vocês, eu estava extremamente ocupado lidando com escrita, lidando com ilustração, lidando, enfim, né, com a vida de autor independente. Mas assim, todas as leituras que eu fiz eu acabei fazendo aqui no meu Kindle, que não era o meu plano, como eu disse para vocês no começo do ano. Eu queria intercalar as minhas leituras físicas com as minhas leituras digitais, só que não tinha como intercalar livro físico com livro digital estando ocupado. Então, o tempinho disponível que eu tinha, que foi basicamente no começo do mês e no final do mês, eu acabei lendo aqui no meu Kindle. Mas eu vou conversar com vocês sobre essas minhas leituras que foram muito divertidas, foram muito gostosas e que eu gostei muito de fazer. Espero que vocês gostem desse nosso wrap-up e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito que bem, a primeira leitura que eu fiz nesse mês de fevereiro foi bem no comecinho e foi completamente inesperada porque eu não conhecia essa revista, por assim dizer, porque ela vai ser um volume .5 da série Heartstopper da Alice Oseman, e eu tô falando da The Mini Comics, que são pequenas histórias do universo ali, do Nick e do Charlie e de outros personagens, que é muito interessante porque são algumas histórias paralelas ali do que a gente acompanha pelos volumes normais, do volume 1, volume 2, ou que a pessoa acompanha pela internet através do Tapas ou do Tumblr. Eu acompanho pelos livros, porque eu não consigo, sabe, esperar uma semana por capítulo, eu não consigo ser assim, me desculpem. Então tem histórias que são ambientadas nessa história que nós já conhecemos, e assim, tem outras que são meio que situações do tipo Nick e Charlie muito mais velhos, ou Nick e Charlie se conhecendo em uma outra linha temporal, por assim dizer, onde eles se conhecem já um pouquinho mais velhos, com uma vida um pouco diferente também. Tem Nick e Charlie em Hogwarts, eu adorei essa história, ela é muito fofinha, porque ela é meio uma fanfic com o Nick e Charlie, obviamente, e Harry Potter. Enfim, assim, como eu disse pra vocês no Goodreads e lá no Instagram, se fosse apenas páginas e páginas do Nick e do Charlie se abraçando e sendo fofinhos e sendo eles mesmos, eu já teria dado 5 estrelas. Mas eu gostei muito de todas as histórias presentes nessa mini comics. Eu gostei de verdade, sabe? E é muito interessante porque a Alice Oseman teve uma oportunidade de experimentar bastante traços diferentes. Tem uma história que vai se passar com eles um pouquinho mais velhos e o traço é completamente diferente, sabe? O traço é um pouquinho mais realista e a gente consegue ver como é que seria o Nick, como é que seria o Charlie na vida real. Enfim, assim, ela explora muito as cores, os traços diferentes, explora de
narrativas diferentes, sabe? De história pra história, e eu gostei bastante. E eu dei, obviamente, 5 estrelas pra essa mini-comics. Não tinha como não dar 5 estrelas pra essa mini-comics. E se você tiver a oportunidade de ler essas mini-histórias, leiam, porque é muito, muito, muito divertido. E depois eu acabei lendo uma que ela publicou no Dia dos Namorados, que são com os professores que aparecem no volume 3, e que eu vou falar com vocês aqui também no vídeo de hoje, que eu curti bastante, porque eu adorei aqueles professores e fiquei feliz que a história deles vai continuar mesmo depois da viagem que eles fazem, que vai ser a próxima história que a gente vai conversar agora. Pois sim, o terceiro volume da série Heartstopper saiu. Eu fiquei esperando a Amazon importar aqui no Brasil para eu comprar o volume físico, só que a Amazon demorou pra caramba para importar esse livro. E até o último momento ela não tinha importado ainda. Como vocês podem ver aqui, ó, eu já tenho o primeiro e o segundo volume. E eu queria o terceiro volume, e eu ainda quero o terceiro volume para deixar tudo certinho na estante. Mas aí eu não consegui me segurar, eu acabei lendo em e-book. Mas enfim, nesse terceiro volume da série Heartstopper, o Nick e o Charlie vão fazer uma viagem com a escola para Paris. Nessa viagem, muita coisa vai acontecer. Um pouco antes da viagem também, porque vai aparecer o irmão mais velho, que, resumindo, sim, é um cuzão, filho de uma égua. Eu não posso nem xingar assim, porque a mãe do Nick é um amor, sabe? E ela não merece esse filho que ela teve, e o Nick não merece esse irmão mais velho. E que vai fazer um terror ali na casa deles, assim, muito grande, principalmente com relação ao fato do Nick ser bissexual. Sério, eu chorei de ódio com as cenas do irmão do Nick. Depois nós vamos ter uma discussão sobre o Charlie, que eu não vi se aproximando, mas depois que ela chegou, e que com certeza vai ser o mote das próximas histórias, eu percebi que tava ali meio que presente também, e eu nunca tinha reparado, e isso é muito importante, é um assunto muito importante a ser conversado e debatido. Eu não vou falar mais porque seria obviamente um spoiler. Na viagem em si, muita coisa vai acontecer, a história dos amigos vai se desenvolver bastante. A história do Tal, assim, muito amor. Vai ter também esses dois professores que eu comentei pra vocês lá na Mini Comics. Vão ter esses dois professores que vão ser apresentados pra gente a partir desse ponto da história, e que eu apaixonei por completo. Os dois, obviamente, são gays. E, ai, gente, sério. Esse terceiro volume foi um passo além do que a gente já tinha descoberto de Heartstopper até então. Foi um passo que eu realmente não esperava que a história desse, e que foi muito necessário. E eu acho que a partir desse ponto, a partir desse terceiro volume, a história só tende a crescer mais e mais, sabe? Tanto como personagens como trama em si. E eu quero muito já o quarto volume. Eu sei que ainda tá longe de ser lançado, porque o terceiro acabou de sair, mas eu já quero o quarto volume, eu quero o terceiro aqui na minha estante. E obviamente eu dei 5 estrelas pro terceiro volume de Heartstopper, que é o quarto capítulo da história. E sério, gente, leiam Heartstopper, é a coisa, ó, mais amor do mundo, sério, só leiam. Daí teve esse período que eu fiquei parado só escrevendo e editando e revisando e ilustrando a capa de A Folia de Natalino. Passou o carnaval, que foi o período onde eu publiquei essa novela lá na Amazon, e eu falei, ok, finalmente vou poder voltar para os livros, até porque teve promoção de R$1,99 de Kindle Unlimited por 3 meses, e eu renovei o meu Kindle Unlimited, pela glória de Deus, e eu acabei indo correr para ler algumas coisas no período de carnaval. E a primeira história que eu li nesse período foi, obviamente, uma história de carnaval. Eu tô falando de Joaquim Pô, da Marta Medeiros, lançado em versão digital lá na Amazon pela editora Se Liga, e que é um conto de carnaval que, como o nome diz, fala as aventuras de carnaval de um garoto tímido, ranzinza e gay que só queria assistir Netflix e comer pizza. Eu acho esse subtítulo sensacional, porque ele é um parágrafo. E em Joaquim Pô nós vamos conhecer o Samuca, que é esse rapaz gay, que é amigo de outras duas meninas. E no carnaval eles geralmente sempre fazem algo diferente, só que nesse ano eles decidem resolver quem é que vai escolher o que eles vão fazer no carnaval através de um jogo de Joaquim Pô, que nada mais é do que pedra, papel e tesoura. Só que além dos três, tem o irmão mais velho de uma dessas meninas, e a opção dele de carnaval é eles irem para Pernambuco, vestirem um carnaval diferente de São Paulo, para essa viagem. E ele acaba vencendo esse jogo de Joaquim Pô e levando todos eles para Pernambuco para conhecerem os carnavais lá. E chegando lá, né, nesse período de carnaval, o Samuca vai acabar conhecendo o Natan. Sim, o xará do outro Natan que eu escrevi. O Natan é um doido do carnaval, e ele meio que vai levar o Samuca, que é esse garoto mais tímido, que gosta de Taylor Swift, que só queria ficar em casa vendo Netflix, para aproveitar o carnaval de rua ali da cidade. E óbvio que o Samuca vai acabar se interessando bastante
pelo Nathan, por esse rapaz. Só que ele não sabe se ele é hétero, se ele é gay, se ele é bi. E acontece algumas situações ali no meio do bloco que ele participa, que ele fica mais na dúvida ainda. E basicamente é esse o resumo desculpa, da novela da Martha Medeiros. Não é uma novela, é um conto, na verdade. E assim, foi algo bem rapidinho de se ler. Eu li, ó, num estalar de dedos, mas foi muito, muito, muito fofo, foi muito adorável. Eu gostei de verdade de fazer essa história. Eu adoro essa capa. Eu sei que tá meio tarde para recomendar, afinal o carnaval já passou, mas se você tiver a oportunidade de ler Joaquim Pô, leia, não importa a época. É aquela história bem fofinha, bem sessão da tarde, super divertida para ler em qualquer época do ano, mas é lógico que no carnaval tem um gostinho diferente, por assim dizer, e eu dei 4 estrelas. A única coisa que eu não gostei é porque não fica esclarecido exatamente qual é a sexualidade do Nathan, que eu acho que esse é um ponto que poderia ser um pouco mais explorado ali no conto. Acho que dava ali para trazer uma conversa legal entre um parágrafo e outro, e o próprio Nathan poderia ter tido uma participação muito maior. Ele tem participações bem pontuais durante o conto, que são bastante carismáticas, mas eu acho que o personagem poderia ter aparecido muito mais. Enfim, dei 4 estrelas para o Joaquim Pô, e se você tiver a oportunidade de ler, leia, tem disponível lá na Amazon através do Kindle Unlimited. Daí, em seguida, eu li outra história de carnaval, que por acaso se chama Uma História de Carnaval, que é da minha amiga Natália Cabral, que ela publicou também em fevereiro passado, que vai se passar no carnaval, e fui eu que fiz a capa, mas assim como aconteceu com Virgem aos 30, eu só consegui ler essa história depois que ela publicou, depois que ela usou a capa, e enfim. E em Uma História de Carnaval nós vamos conhecer a Camila, que é essa menina que trabalhava em uma agência de viagem, e essa agência de viagem ela fecha as portas. Da noite pro dia, eles estavam planejando várias coisas, os funcionários ali, e quando um dia eles chegam lá para trabalhar, o escritório está todo fechado, todo depenado. O gerente lá de operações fala para os funcionários que a empresa faliu, que eles estão levando tudo e que todos estão demitidos, que todos perderam seus empregos. E a Camila ela fica muito chocada, ela estava planejando uma viagem de carnaval com os amigos, que ela não vai poder, obviamente, realizar. Afinal, a empresa está segurando o dinheiro que tem para não pagar os funcionários. Então tá acontecendo vários trâmites ali que estão deixando a Camila sem um tostão no bolso. Então, assim, ela meio que desesperada, ela não sabendo o que fazer para pagar as contas dela. O avô dela acaba, numa conversa que eles estão tendo, fala assim: olha só, minha filha, por que você não vai catar latinha, sabe? O peso da latinha dá tanto, e talvez isso ajude um pouco. O carnaval está se aproximando, as pessoas jogam muita coisa na rua mesmo, então você pega essas latinhas e você vende. A Camila fica meio receosa e tal, só que aí ela começa a pesquisar justamente sobre reciclagem, e ela vê que vai ter uma ação de uma empresa de bebidas de conscientização e de recolher latinhas mesmo, e que vão ter pontos de coletas de latinhas perto dos blocos do centro da cidade aqui do Rio de Janeiro, e ela acaba se cadastrando nisso e indo passar o carnaval de uma forma diferente. Não como uma foliã, apesar de que ela vai toda fantasiada para entrar no clima mesmo, mas trabalhando ali nos bastidores do carnaval, no caso dela, coletando latinhas para reciclagem. Assim, eu gostei muito desse conto da Natália, porque ela saiu totalmente fora da caixinha. Quando a gente pensa em história de carnaval, a gente pensa em romance de carnaval, em aventura de carnaval, em coisas legais acontecendo, ou quando não são tão legais assim, que vão trazer uma mensagem por detrás, sabe? E a Natália, ela usou essa história para falar sobre reciclagem, para falar sobre desemprego, para falar sobre consciência ambiental, que são coisas que você não liga muito no carnaval, sabe? E ela vai trazer justamente isso, vai falar sobre o consumo desenfreado de lixo que nós produzimos. Então, assim, é uma história que, ao mesmo tempo, tem todas as características da Nath, sabe? Ela brinca um pouco com a narrativa ali, que vai ter momentos em terceira pessoa, momentos epistolares, vão ter inserções de tweets, da pesquisa que a Camila vai fazer, vai ter notícias de jornais, e então ela vai trazer todos esses elementos que a gente já conhece dos livros dela para essa história que tem uma cara nova, sabe? Que é fora da caixinha do que a gente esperaria de uma história de carnaval. Enfim, eu gostei muito, e justamente por ser dessa forma, sabe? De ser fora da caixinha, acabei dando 5 estrelas para Uma História de Carnaval. E eu acho que se você tiver a oportunidade, leia. É super curtinha, se não me engano tem só 45 páginas, eu estou vendo aqui na página da Amazon. Então vão lá, vão conferir, também está disponível no Kindle Unlimited. E por último, a minha última leitura de fevereiro foi uma novela, que foi o segundo conto da série Clichês em Rosa, Roxo e Azul, da Maria Freitas. Eu li o primeiro conto em janeiro e eu li o segundo conto, que saiu em fevereiro,
também no mês de fevereiro, que vai contar a história da Vanessa, ou Nessa, que é uma menina negra, gorda, e que vai passar o final de semana em um sítio, ali, não é bem um sítio, seria mais ou menos um acampamento, hotel fazenda, me fugiu a palavra. Um clube, eu acho que é isso que dá pra classificar um pouco, é um clube onde eles vão dormir ali. Ela vai passar junto de uma antiga amiga da mãe dela. A mãe dela, ela tá ilegalmente nos Estados Unidos, então ela sente uma saudade muito grande, e por conta disso ela teve que ir morar na capital de Minas junto com a avó, e faz muito tempo que ela não vê o pessoal dessa cidade, que era bastante amigo da mãe dela, então ela tá vindo passar um final de semana com essa família, que é enorme, barulhenta e cheia de gente, só que tem um porém, assim. Nessa família tem a Bia. A Bia é uma menina da idade dela e que ela sempre teve um crush ali na adolescência. Só que com o tempo ela acabou indo para Belo Horizonte, né, para a cidade, para estudar e morar junto com a avó. E ela não sabe o que vai sentir quando reencontrar essa menina que é a Bia. Afinal, a personagem, a Vanessa, ela é bissexual, mas ela nunca chegou e sentou com a Bia e falou isso, sabe? Que ela é bissexual, que ela sempre teve um crush nela e ela nem sabe se a menina é bi ou pan, ou se é lésbica. Elas nunca conversaram sobre isso, e nesse final de semana tudo pode acontecer. E vai ter essa questão do corpo, que vai ser muito, muito, muito importante para Vanessa, mas também vai ser muito importante para Bia, e vai ter uma quebra ali entre as duas por conta disso, porque a Vanessa é gorda e a Bia é magra, mas as duas têm questões com relação à aparência e questões com relação à pressão estética, e a diferença entre gordofobia e pressão estética. Enfim, a Maria Freitas vai trazer uns questionamentos para essa história. Ele vai ter umas discussões ali que as personagens vão acabar discordando um pouco uma com a outra, e que vai levantar vários pontos assim importantes durante a leitura. Então, assim, eu gostei muito dessas entrelinhas que a história trouxe, sabe? De Um Corpo de Verão. Mesmo assim, continua sendo uma história super, super, super fofa, super adorável, e que eu gostei muito, muito, muito de ler. Também tem disponível no Kindle Vintage, mas assim, sempre que sai esses contos, né, da Maria Freitas ficam de graça, assim, nos primeiros dias. Se eu não me engano, nos 5 primeiros dias os contos ficam de graça. Então vão lá embaixo, e que são histórias muito, muito, muito boas, muito divertidas, e que sempre trazem um assunto muito importante a ser debatido. No primeiro, como eu disse, era o poliamor, e nesse segundo é a questão estética, a pressão estética e a gordofobia. E a diferença que há entre as duas, que a gente coloca tudo no mesmo saco, mas aí acontece essa diferenciação que é muito importante a ser debatida. Enfim, eu dei 5 estrelas para Um Corpo de Verão, assim como eu dei 5 estrelas para o primeiro conto dessa antologia. Eu quero muito ler e saber como vai ser o terceiro conto, que vai sair agora em março, porque a Maria Freitas está de parabéns nessa série. E essa foi a última leitura que eu consegui fazer ali no finalzinho do mês de fevereiro. Muito bem, pessoal, foi isso. Eu tô até cansado de tanto falar aqui. Eu já tinha perdido até o costume, né, de gravar e de falar tanto. Enfim, mas se você gostou desse nosso wrap-up, deixa aqui embaixo a sua opinião. Aperte o botão de gostei. Como eu disse lá no começo do vídeo, você apertando o botão de gostei não tá ajudando bastante os algoritmos do YouTube a compartilhar muito mais o conteúdo do canal Book Crush para mais pessoas. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crush. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na informações junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra de todas essas 5 histórias lá na Amazon. Enfim, quais foram as leituras do mês de fevereiro de vocês? Vocês já leram algumas dessas histórias que eu já li? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi o Henrique Neto para nossa retomada da programação normal aqui do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.